Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Estamos juntos aqui com o nosso canal Porção Diária da Palavra, oportunidade de estarmos juntos para nós, então, compartilharmos da Palavra de Deus, começando aqui a nossa semana e seguiremos, então, todas as manhãs, a partir de 5h30 da manhã, com o nosso Porção Diária da Palavra. Hoje eu quero ler com você o texto de Êxodo, capítulo 3, e assim, então, nós encontramos a palavra de Deus dizendo para nós no verso 5 até o verso 10, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de seu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do eteu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Amém. Aqui nós temos a palavra de Deus, este momento tão importante na trajetória do povo de Deus, quando eles estão ali formados como uma multidão numerosa, né, dos filhos de Israel, escravizados na terra do Egito. Termina o capítulo 2, em que eles estão clamando a Deus porque o sofrimento está muito grande. Capítulo 3, nós então temos a realidade aqui, em que Deus fala com Moisés. Moisés, é importante que você talvez não está se lembrando, ou talvez você não tenha conhecimento da história. Moisés, ele foi criado na terra do Egito, no palácio, como filho da filha de Faraó. Depois, então, ele matou um egípcio defendendo ali um hebreu. Ele fugiu para a terra de Midian, ele tinha 40 anos. Ele passa 40 anos da sua vida nas terras lá dos midianitas, junto com Jetro, que se tornou seu sogro. E depois, então, agora ele retorna, não é? Deus o chama para que ele pudesse livrar o povo hebreu daquela terra de escravidão. Então esse é o contexto, e aqui Moisés, ainda lá, naquela realidade, ele viu a sarça que não se consumia, ele foi se aproximar e Deus disse, não chega perto, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés ficou com medo, não se aproximou daquela sarça, e Deus falou com ele, disse, eis-me aqui, Senhor. E então desenvolve aqui o texto, em que Deus fala desse sofrimento, fala da opressão do seu povo, fala também que chegou a hora de livrar o seu povo. Eles estão lá aproximadamente quase 400 anos vivendo na terra do Egito. E agora era a hora deles saírem daquela terra em direção à terra prometida. Importante para nós. E aqui, o verso de número 10, quando o texto diz, agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Então, nós temos esse chamado de Deus para Moisés, para que ele então saísse de onde estava, para que ele deixasse o cuidado com aquele rebanho, e agora então ele fosse apresentar-se diante de Faraó, para tirar o povo hebreu da terra do sofrimento, da terra da escravidão lá do Egito. Temos o chamado, e eu gostaria então deixar como lição importante aqui para você, para mim, para nós nessa manhã, a questão de que Deus dirige a história. Deus orientou Jacó para descer, Deus disse que estaria tirando-os de lá um determinado dia, Deus reafirma com José essa realidade. José pede aos seus irmãos para que leve os seus ossos quando Deus visitasse e então os tirasse de lá, e então se passa aí talvez uns 300 anos, um pouco mais talvez, dessas palavras lá atrás, e agora, 400 anos de história, eles ali estão para saírem daquela terra. Deus chama Moisés, que foi milagrosamente salvo da morte, seja pela questão da matança dos meninos de 2 anos, lá, aqueles que nasciam, seja na questão dos que foram jogados para o rio, para que morressem afogados ou pelos animais,
e Moisés foi milagrosamente salvo, preservado, poupado pelo Senhor, e agora então ele está numa condição em que Deus está conduzindo a história para tirar o seu povo daquela terra. Importante que eu e você saibamos, nosso Deus continua dirigindo a história. Mesmo que muitas coisas aconteçam que nós não gostamos ou nós ficamos preocupados, mas Deus continua dirigindo a história. Assim, então, que você entenda, viva e creia nisso. Deus continua conduzindo a história. E nós podemos descansar nesta declaração, nessa verdade. E assim, Deus chama Moisés, assim como também chama cada um de nós, para fazermos parte do seu plano perfeito, para a consumação da história e para abençoar, então, através da sua igreja, a humanidade. Que Deus seja comigo e com você nesse dia, ao longo da semana, que tenhamos uma semana muito produtiva e frutífera. Vamos juntos, vamos orar. Deus eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite viver, e agora, quando podemos, ó Deus, desfrutar desse dia, seja conosco, eu te peço, Deus, por misericórdia e graça, abençoe a Tua igreja. Eu oro, Deus, com muita gratidão por esse texto maravilhoso da Tua palavra, e assim, ó Deus, pela condução do Senhor sobre nossa vida e sobre a história. Pedimos, ó Deus, que seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.